A gente continua em Brasília, só que agora com a Luciana Verdolim, porque ela tem mais informações sobre uma reunião, né, Lu, que o Lula vai ter com as centrais sindicais sobre o salário mínimo, exatamente, É isso mesmo, Paulo. Olha, o Orçamento Geral da União foi sancionado, mas não veio qualquer alteração no valor do salário mínimo, que oficialmente hoje é R$ 1.302. A expectativa, a promessa de campanha, inclusive, é ampliar esse valor. A expectativa que estava todo mundo tendo era de um salário mínimo de 1.320. Agora, a justificativa da equipe econômica é o seguinte: no final do ano passado foram concedidos muitos benefícios previdenciários, aposentadorias, por exemplo. Por isso, o valor, o necessário para se garantir esse reajuste no mínimo seria de 7 bilhões e 700 milhões de reais. No Orçamento Geral da União, tem apenas 6 bilhões e 800 milhões, tem um buraco aí para conceder esse reajuste no mínimo. O discurso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive, é de que não foi o que todo mundo estava esperando, mas já existe um aumento real no salário mínimo de 1,4%, com a ampliação desse valor para R$ 1.302, e que se discute é segurar até um pouquinho esse reajuste para anunciar, por exemplo, no dia 1º de maio, Dia do Trabalho. Seria aí um respiro que o governo teria, algo em torno de 5 meses com o pagamento de um valor menor, para garantir que o rombo não seja tão grande nas contas públicas. Os sindicalistas chegam aqui a essa reunião no Palácio do Planalto sabendo que não vão levar muita coisa. Com relação ao salário mínimo, eles admitem dificuldade, admitem que podem ficar para depois, estão sinalizando aí com a criação de pelo menos 3 mesas de negociações, 3 grupos de trabalho. O que a gente costuma dizer aqui dentro do Palácio do Planalto é que toda vez que se anuncia grupo de trabalho é que pouco vai se avançar nessas discussões, mas eles chegam com várias reivindicações de, por exemplo, discutir também propostas de alterações nas regras trabalhistas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional ainda na época do ex-presidente Michel Temer. O objetivo não seria derrubar toda a reforma trabalhista, e sim mexer em alguns pontos, umas questões pontuais, como, por exemplo, relações de trabalho intermitente, questão de pagamento de hora extra, de trabalhadores que não são efetivamente contratados formalmente na CLT. Tudo isso vai ser motivo de discussão. A reunião vai ser acompanhada, vai ser aberta aqui, então a gente vai poder acompanhar esse encontro com os sindicalistas, e não há grandes expectativas com relação ao salário mínimo, pelo menos nesse momento. Mas os sindicalistas chegaram aí com várias reivindicações na mão e esperam sair com pelo menos alguma sinalização positiva do governo agora nessa reunião com o presidente Lula. Muito bem, Lu, obrigado pelas suas informações. A Luciana Verdolim, direto do Palácio do Planalto, acompanhando a agenda do presidente Lula. Obrigado, Luciana. Qualquer novidade você aciona a gente aqui. Deixa eu colocar o Alexandre Borges um pouco na tela aqui, Fernandinha, por favor. Ale, eu tô vendo uma certa pressão das centrais sindicais, e obviamente isso aconteceria, até pelo apoio que elas deram a Lula, em vários os temas. Estamos falando aqui de salário mínimo e tal. Mas teve um tema que veio com a reforma trabalhista que eu acho que chamou muito a atenção de todos, que foi o fim do imposto sindical. Lula, na campanha, no final do ano passado, disse claramente que não haveria o retorno desse imposto sindical. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: dá para acreditar nisso? Que nesses próximos 4 anos, não em 2023 eu estou falando, nos próximos 4 anos, o Brasil não vai ter de volta o imposto sindical? Vai ser uma pressão muito forte, e foi um avanço que a gente fez, e esse é um dos perigos desse governo, né? Alguns avanços retrocederem. O fim do imposto sindical, a reforma trabalhista, o próprio teto de gastos, que foi atacado pelos 2 candidatos que foram ao segundo turno ano passado. Então é uma pena, porque alguns avanços importantes, reforma da Previdência, algumas coisas muito importantes que aconteceram, o Carlos Lupe, por exemplo, que é o ministro da Previdência, tem agora um Ministério da Previdência, ele falou que queria, ele chamou de contra-reforma, aí depois foi desautorizado, mas enfim, hoje, nesse início, o governo novo não tem nem um mês, mas você começa a ver muita gente que estava fora do poder nos últimos 4 anos voltando com uma gana, com uma sede muito grande de reverter muita coisa que foi feita, não só nos últimos 4 anos, mas se você considerar o governo Temer, os últimos 6, até porque em termos de reforma, o governo mais reformista que eu vi na minha vida foi o do Temer, em termos econômicos.
com uma ressalva para o Plano Real no tempo do Fernando Henrique. Então, essas pressões todas vão vir, e aí cabe muito ao Congresso, ao Arthur Lira, às bancadas, eles brigarem para não deixar que essas coisas prosperem, porque o Brasil é um país cheio de problemas, a gente precisa avançar, não pode retroceder, e vai ter essas forças do atraso aí gritando, querendo puxar para trás, e especificamente, imposto sindical, ele tem que ser voluntário. Se um trabalhador quiser dar dinheiro para um sindicato, ele dá se ele quiser. Agora, um imposto, isso ser tirado do salário dele sem que ele opte, isso é um absurdo, isso é autoritário, isso é um retrocesso, e a gente não pode voltar a isso.